O tipo de coisa que se fosse uma estatal, você veria todo o mercado financeiro usando seus jornalistas muito bem pagos, jornalistas de aluguel, para dizer que tinha que ser privatizado, para dizer que todo mundo tinha que ser preso, tudo mais. Mas como estamos falando de empresas privadas, não. Aí não. Olha só, as lojas americanas anunciaram um rombo de 20 bilhões de reais. Só que a dívida da empresa chega a 40 bilhões. O problema é o seguinte, a empresa tem só 8 bilhões em caixa. E a empresa vale, pelo menos valia, 15 bilhões de reais. As ações das lojas americanas na sexta-feira caíram 80% e segunda-feira continuaram caindo. A coisa tá feia. E você deve estar pensando, Thiago, quando tem um rombo desse tão grande, é porque muita gente roubou dinheiro da empresa? Não é exatamente isso, mas muita gente lucrou com isso. Inclusive, os homens mais ricos do Brasil, que é um trio aí de homens mais ricos do Brasil, eles lucraram muito com esse rombo. Sabe quem perdeu? Porque sempre que tem um rombo, muita gente ganha, muita gente perde. Eu vou falar, os primeiros que perderam foram os acionistas das americanas. Quando a ação caiu 80%, você perde 80% do seu investimento. E mais de 1 milhão de brasileiros que investiram num fundo de emergência do Nubank, o Nubank é um banco virtual, que eles mesmos eles fazem o marketing chamando de caixinha. Caixinha porque eles fazem analogia a muita gente que guarda dinheiro em casa e põe uma caixinha de sapato, alguma coisa assim, embaixo da cama ou num armário, para quando tiver uma emergência a pessoa pega o dinheiro da caixinha e tá ali o dinheiro na mão. Então o Nubank faz essa propaganda, só que o Nubank faz, olha, você vai ter um fundo de emergência aqui que vai render mais do que a LCI, ou seja, vai render ali 10, 12% ao ano. Só que quem colocou dinheiro no Nubank perdeu, viu? Que perdeu metade do seu dinheiro. Ou seja, 1 milhão e 300 mil brasileiros perderam metade dos seus investimentos no Nubank por conta das lojas americanas. Por quê? Porque o banco enganou seus clientes. Um fundo de emergência deveria colocar dinheiro em investimentos que são seguros, investimentos que você pode tirar a qualquer momento. O Nubank não. O Nubank, para lucrar, e o que eles faziam? Eles investiam em ações e debentures das lojas americanas. Tiago, o que são debentures? Debentures é quando, no mercado financeiro, você compra papéis de uma empresa e você está praticamente comprando um pedacinho de uma dívida da empresa. E aí a empresa te paga lá na frente um pouquinho a mais. Você compra, a empresa fica te devendo, e depois lá na frente tem um vencimento, cada mês vence um debênture, e a empresa te paga um pouquinho a mais. A das americanas rendia, por exemplo, o CDI, mais uma porcentagenzinha. Então, o Nubank faz o seguinte, ele investe o dinheiro dos investidores, que deveria ser em investimentos que são 100% seguros, no mercado volátil. E aí tem uma coisa, que é o que os bancos fazem. Se por acaso render pra caramba, vamos supor que as ações das americanas, em vez de caírem, anunciassem, olha, descobrimos aqui o contrário de um rombo, achamos 40 bilhões, as ações subiram 300%, eles não iam pagar mais para os investidores. Não, vai pagar um tantinho assim a mais. E embolsar o lucro. Mas quando dá prejuízo, vamos socializar os prejuízos. Aí o prejuízo fica para o pessoal. Quem tem conta e perdeu dinheiro, saiba, você pode e deve processar o banco, porque o banco te enganou. O banco não poderia jamais fazer isso. Aí você deve estar pensando, Thiago, como é que os homens mais ricos do Brasil, vou dar aqui o nome e foto deles, Lehman, Teres e Mauro Sicupira, como é que eles lucraram tanto com isso? É o seguinte, eu vou te explicar primeiro o rombo nas americanas, aí eu vou explicar como é que o pessoal lucrou muito com isso. As americanas faziam o seguinte nos últimos anos, por muitos e muitos anos, ok? Nós estamos falando aí de não sabe quantos anos exatamente. Ok, o que eles faziam? Eles compravam, se você for nas americanas, tá cheio de produto lá. Então, eles compravam produto, compravam coisa por estoque, e aí eles adiantavam dívida no banco, ou seja, em vez de eles pagarem os fornecedores, eles pegavam dinheiro no banco, dinheiro que eles tinham para receber depois, adiantavam esse dinheiro para pagar os fornecedores. E aí eles pagavam os fornecedores com esse dinheiro, só que eles não pagavam o banco, ficava uma dívida no banco. Então imagina, você pega 1 milhão em produtos, aí você tem 1 milhão de dívida com o fornecedor, aí você fala, pô, eu tenho aqui dos meus clientes que pagam cartão de crédito, muita coisa, eu tenho a receber aí no banco 1 milhão, ou mais de 1 milhão. Vou adiantar um pouco no banco, fazer uma dívida no banco e pagar o fornecedor. Aí o que eles faziam? Pegava o dinheiro daqui, dava para o fornecedor. Pegava daqui, dava para o fornecedor. E não ia pagando o banco. E ia rolando uma dívida. A dívida ia aumentando, 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 aumentando. E aí na contabilidade da empresa, o que eles faziam? Eles não colocavam isso como dívida. Ficava lá como tá pago. Então você imagina uma empresa que
tem ali R$ 1 milhão em produtos. A empresa vai lá e na contabilidade do mês, no fim do ano, fala, ó, compramos 1 milhão em produtos, vendemos esse produto, tivemos um lucro aí de tanto, ganhamos tanto, tá ok. E não coloca, olha, a gente não pagou, na verdade, que a gente pegou dinheiro do banco para pagar o produto. Não colocaram. E aí o que acontece? A dívida foi crescendo nos bancos. Foi crescendo no banco. Aí teve uma coisa muito curiosa. Curiosa, né? Isso é o mercado financeiro, é feito para ferrar a população e deixar alguns poucos ricos. Os diretores das Americanas venderam mais de 280 milhões em ações da empresa nos últimos meses. Então, alguns meses atrás, os diretores da empresa começaram a vender muito as ações. E muita gente, na época, ficou assim, por que os diretores estão vendendo a ação da empresa? Porque se você é o diretor da empresa e você confia na empresa que você está dirigindo, você não vai vender suas ações. A ação vai dar dividendo, a ação vai valorizar, você vendendo a ação, você vai, em teoria, você está perdendo dinheiro. Se o diretor está vendendo a ação, alguma coisa tem. Na época, o mercado financeiro, né, minimizaram, falaram, não é nada demais. Não, pô, gente. Tá só o diretor aí vendendo a ação da empresa. Pois bem, o que acontece? Esses diretores venderam porque tem agora tem a suspeita só, de que eles sabiam do rombo. Eles ficaram sabendo e começaram a vender as ações. E aí divulgaram, ó, teve o rombo tal. Você fala, tá, Thiago, e como é que os homens mais ricos do Brasil lucraram? Para quem não sabe, esse trio aí, ele é o trio da 3G Capital. Essa empresa é dona de muitas ações das Americanas. E aí o que acontece? Essa empresa, quando as Americanas anunciavam, olha, tivemos um lucro de não sei quantos milhões, quase 1 bilhão de lucro, vamos pagar tanto em dividendo. Eles lucravam. E dividendo é livre de imposto, lembre-se disso. Dividendo não paga imposto. Então você aí, que paga o seu imposto todo ano, ó, pago 27,5% de imposto de renda, pago 20%, pago não sei quanto, saiba, os bilionários não pagam impostos. Eles põem tudo em ação de alguma empresa, aí eles ganham dividendo 1, 2, 3 ou 4 vezes por ano, e aí o que acontece? Dividendo é 100% livre de imposto. Ó, que coisa boa. Só pra eles é bom, pra gente é ruim. E aí eles ganhavam dinheiro, ia ganhando dinheiro, baseado em relatórios fake. Por que o relatório era fake? Porque não mostrava que a empresa tinha uma dívida gigantesca e que a empresa não estava pagando os fornecedores. Quem estava pagando era o banco, e a empresa estava só aumentando a dívida. Não teria esse lucro todo e eles não lucrariam bilhões ao longo de tantos anos. Entendeu? Então eles lucraram muita grana. Aí, até para se fazerem de coitadinhos, eles falam, não, mas olha, quando as ações caíram, nós perdemos 300 milhões de dólares juntos. Não, a gente perdeu dinheiro. Não. Ao longo dos anos, eles lucraram 10 vezes mais que isso. Os três juntos têm 180 bilhões de reais de fortuna. Aí você vê. Esse é o mercado financeiro. E aí o que acontece? Esse pessoal lucrou muito, os diretores da empresa venderam as ações, e aí chega aquilo. A dívida foi aumentando e pá, rombo. Só que tem uma coisa que a mídia não fala. Eu vi matéria no Valor Econômico, vi na revista Exame, vi no Infomoney. Eles tentam minimizar. Você vê que é jornalista de aluguel mesmo, é jornalista que é vendido para o mercado financeiro. São esses mesmos, quando era o governo Dilma, diziam que, olha, a Dilma é ruim para a economia, olha, se o Haddad ganhar do Bolsonaro é ruim para a economia, olha, o Bolsonaro tem o Paulo Guedes, que é o Poço Ipiranga, ele é um cara de vanguarda. Esses aí, a gente paga para mentir. Eles chamam de inconsistência. Um roubo de 20 bilhões de reais que causou uma dívida de 40, inconsistência. Isso não é inconsistência. Isso é rombo. É um rombo gigantesco, que é muito acima do valor de mercado de uma empresa que tem mais de 100 mil funcionários. Se essa empresa quebra, não quebra só ela não, quebram várias outras juntas. Várias outras. Inclusive, quando as ações da Jovem Pan caíram, Jovem Pan, porque é vermelho e branco, das Americanas caíram também da Magazine Luiza, caíram também de outras redes grandes do varejo do Brasil, porque se cai uma, caem todas. Então, criou um problemão. Agora tem uma coisa, esse rombo foi feito, pensa isso, a mídia não está falando, foi feito por uma dívida com o banco. Então tem uma coisa, os bancos sabiam. O banco não sabe que as Americanas estão devendo 40 bilhões? Obviamente os bancos sabem. E os bancos são parte de quem? Quem são os maiores investidores do mercado financeiro? Os bancos. Então os bancos sabiam que tinha uma dívida bilionária das Americanas e quando, não pense que eles são otários, quando o banco que vê, olha, as Americanas estão devendo, não se sabe para quantos bancos estão devendo, sabemos que para o BTG e alguns outros, BTG Pactual. O BTG entrou na justiça, inclusive contra eles. O que acontece? Quando os bancos vêm, ó, estão me devendo alguns bilhões, aí vê lá
no balancete lá, no balanço das Americanas. Mas aqui as Americanas não estão colocando isso no balanço. Eles sabem, obviamente eles sabem que tem coisa errada. Mas deixa rolar. Enquanto a gente está lucrando, tá bom. É isso. E aí, talvez até o próprio Nubank vai saber. E aí o que acontece? Esses bancos não falaram nada. Quando a coisa ficou feia, os bancos começaram a entrar na justiça para falar, ó, a gente quer o dinheiro. As Americanas conseguiram na justiça uma decisão e que os bancos não podem cobrar dívida. Por quê? Porque as Americanas tem uma coisa no mercado financeiro que quando a empresa é grande demais, eles falam, é grande demais para quebrar. Não se pode quebrar. Mesmo se tiver que dar dinheiro público, alguma coisa assim, é sempre assim. Alguns poucos roubam muito, quando dá ruim, eles vão todos correndo atrás do Estado. Vamos socializar os prejuízos. Toda a população tem que pagar. Nesse caso não vão fazer porque sabem que o Lula não vai. Ah, se fosse o Bolsonaro, se fosse o Michel Temer, capaz dele dar bilhões para as Americanas para impedir a empresa de falir. Estamos salvando 100 mil empregos. Não, você está dando dinheiro para os bilionários que roubaram. É isso que você tá fazendo, viu? Aí o que acontece? Sob a desculpa de salvar 100 mil empregos. É isso. Aí o que acontece? Os bancos começaram a cobrar e a justiça falou, não, vocês não podem cobrar das Americanas porque eles são grandes demais para quebrar. Então vocês têm que dar um tempo aí para a empresa se reestruturar. Ou seja, alguns poucos roubaram muita grana, mais de 1.300.000, e isso só do Nubank, que é o maior fundo do Brasil. Mais de 1.300.000 perderam muita, mas muita grana. Ou seja, é gente que tem conta em banco normal, não são bilionários. Não são bilionários. A gente tem o seu dinheiro suado, gente que ganha um salário mínimo, gente que ganha 2, 3, 10, 20, não importa. Mas a gente tem o seu dinheiro suado, trabalhador, ou empresário, que também é trabalhador, e que deixa o seu dinheiro ali e pensa, pô, meu dinheiro tá rendendo um pouquinho todo mês, tenho o meu fundo de emergência, a minha caixinha, tá tudo bom pra mim. Quando vê, ó, pau, ferrou. Perdeu um dinheirão e para ganhar alguns poucos bilionários. Sabe qual é a chance de alguém ser preso por isso? 0. O Ministério Público Federal falou que está tendo uma investigação criminal sobre isso. Só que a investigação criminal de crime financeiro é o seguinte. Primeiro, é uma empresa privada, então a grande mídia não está nem aí. Eles chamam de inconsistência. Segundo, é crime financeiro, então para o cara ser preso só depois de condenado na última instância. Terceiro, estamos falando de agentes do mercado financeiro que são multibilionários. Multibilionários. Esse pessoal compra juiz, compra promotor, compra todo mundo. Eles compram todo mundo. Eles são os verdadeiros donos do Brasil. É isso. Eles é quem mandam no Brasil. O único azar de alguns desse pessoal é porque eles conseguiram uma briga agora com os bancos porque não estão pagando a dívida. Os bancos querem assim, ó, da minha parte. São 40 bilhões, você não vai tirar 40 bilhões dos bancos. E a dívida vai aumentando. Tem os juros do Brasil, a dívida vai aumentando. E os bancos querem. Da minha parte, eu não quero saber. Então, agora vai ter uma briga judicial muito grande e eu falo, se você perdeu dinheiro aí, não só no Nubank, qualquer outro fundo de investimento que não deveria e estava colocando dinheiro nas Americanas, você tem todo o direito de processar. No caso do Nubank é um negócio assim que não tem desculpa. Tem um fundo de investimento que o fundo de investimento é volátil. O fundo de investimento vai e fala, ó, você coloca o seu dinheiro aqui, a gente vai investir em ações. A ação pode subir ou pode cair. Se caiu, perdeu. No caso do Nubank, era um fundo de emergência. Eles não poderiam investir em debentures das Americanas. Não, ou de nenhuma outra empresa. Então, quando o dinheiro ali cai e a pessoa perde dinheiro, saiba, ou você foi enganada pelo banco. Se você foi enganado, você foi enganado e perdeu dinheiro, pô, aí não tem como você pensar, não posso processar, acontece, não. E obviamente o banco vai tentar falar que não, que é o dever do banco. O dever do pessoal do marketing do banco é o quê? É tentar continuar enganando o cliente para falar o seguinte, ó, não vou pagar nada. Massa, saiba, o correto é que eles paguem. O correto é que eles paguem e o prejuízo é deles. Se você, quando colocou o seu dinheiro, se você tem na caixinha, num fundo de emergência, seja de qualquer banco, viu? Quando você coloca o seu dinheiro num banco, você não está imaginando que o banco vai pegar e investir o seu dinheiro em algum outro lugar e que aí, se der ruim, você vai perder. Você estava imaginando? Tava isso lá no marketing? Não tava. Ah, mas tava uma letrinha pequenininha no contrato. Nesse caso, nem tava. Esse é o pior. Nem tava. E mesmo se tivesse, se o marketing diz uma coisa e uma letrinha pequenininha no contrato que tem um gigantesco, que a maioria das pessoas nem lê, diz outra, eu vou falar, valeu marketing, viu? Tem jurisprudência para isso. O marketing não pode falar A
E aí na hora que você clica aceita os termos, está escrito B. Isso é propaganda enganosa para lesar o consumidor. Então, saiba muito bem disso. Ó, um problemão. E você vê que a cobertura da grande mídia até agora é muito, muito assim, zen. Nossa, é uma inconsistência de 20 bilhões. Uma dívida de apenas 40 bilhões. Não tem problema, gente. Não tem problema. É isso. Parece até que os jornalistas estão assim, ó, são jornalistas monges. Elas estão assim, ó, que coisa, uma inconsistência. Incrível, né? Mas já vai mudar a cobertura da mídia, porque os bancos que estão cobrando, o BTG Pactual está irritadíssimo, o pessoal do BTG. Os advogados do BTG fizeram uma petição lá para cobrar a dívida, bem irritada contra esses 3 bilionários aí. Agora, uma briga de titãs. Geralmente, quando tem briga de titãs, eu vou falar, geralmente, eles se acertam entre eles, viu? Geralmente. O importante é o seguinte, é eles se manterem cada vez mais ricos e a população que se dane. Esse é o mesmo mercado financeiro que quando o Lula fala em dar dinheiro para os mais pobres, fala, não pode, não pode, não pode. Ah, inconsistência de 40 bilhões? Pô, dá dinheiro pro pobre? Não. É isso. Ó, peço aí sua inscrição no canal. Uma outra coisinha no vídeo, se eu falei um pouquinho errado ou algum termo do mercado financeiro, quem quiser corrija nos comentários. Falou.